Olá, pessoal! Hoje nós iniciamos a disciplina de avaliação de impactos ambientais de maneira remota. Nós começamos, então, a falar a respeito do histórico da AIA no Brasil e no mundo. Então, surgem questões como de que maneira ela começou, onde começou e quem começou. Antes de mais nada, é importante mencionar que a AIA é um instrumento de política ambiental adotado em inúmeras jurisdições, tanto municipal como estadual e federal. É também adotada em diversas organizações internacionais e aí tem destaque os bancos de desenvolvimento, como o Banco Mundial, e também diversas entidades privadas. Pela sua amplitude, né, por ser aplicada em diversas instâncias, em diversos locais, é considerado um mecanismo bastante eficaz de prevenção do dano ambiental e também de promoção do desenvolvimento sustentável, porque através desse mecanismo busca-se um equilíbrio entre a questão econômica e a questão ambiental. Então, a partir da AIA, os empreendedores são levados a pensar e questionar os seus empreendimentos de maneira que eles sejam instalados e que eles operem de maneira a causar o menor nível de danos possíveis ao ambiente e, ao mesmo tempo, de forma a maximizar os ganhos econômicos e para as populações afetadas. Então, por isso que a gente fala que ela é um excelente mecanismo à promoção do desenvolvimento sustentável, já que ela trabalha esses 3 pilares. Atualmente, 2 centenas de países incorporam a AIA em suas legislações. Mas como tudo começou? Então, o primeiro país a formalizar a AIA foi os Estados Unidos, através da legislação National Environmental Policy Act, mais conhecida como NEPA, que foi aprovada em dezembro de 1969 e entrou em vigor a partir de 1970. Naquela ocasião também foi instituído o Conselho de Qualidade Ambiental, né, com sigla SEC. A ideia na época é que esse conselho tivesse o mesmo peso que tem o Conselho de Qualidade Econômica e pretendia que esse Conselho Ambiental tivesse um acesso com a presidência e com o governo federal de maneira a equilibrar o valor dado às questões relativas ao ambiente quando tomadas as decisões a respeito de empreendimentos que possam afetar esse ambiente. Bom, então a NEPA, que era a legislação, ela foi posta em prática através do Conselho de Qualidade Ambiental, né, que seria o órgão responsável, e através do Environmental Impact Statement, que seria o nosso EIA, que seria o estudo onde são avaliados os impactos, as alternativas e também a relação custo-benefício de um determinado empreendimento. Então, a legislação, por meio da SEC e através do mecanismo de EIS, então pretendiam, né, a partir daquela ocasião, fazer com que as implicações das ações antrópicas de programas, planos e quaisquer outras atividades, projetos, eles pudessem ser avaliados antes mesmo da tomada de decisão por parte dos governos. Então, essa era a proposta inicial. É importante salientar que essa legislação ela aplicava-se inicialmente às decisões do governo federal e
Então, somente aquelas atividades que pudessem acarretar modificações ambientais significativas, certo? Então, isso incidia diretamente sobre projetos de agências governamentais e privadas que necessitavam de aprovação do governo. Então, em geral, são aqueles empreendimentos de grande porte, como, por exemplo, mineração em áreas públicas, o fechamento de, de reservas, né? A construção de hidrelétricas. Então, esses grandes empreendimentos passam a demandar de estudos antes que eles fossem aprovados, porque são empreendimentos que causam, até hoje, modificações ambientais significativas. Bom, o interessante é que, inicialmente, os empreendedores eles não se deram conta do quanto essa aprovação dessa legislação poderia trazer implicações importantes para seus trabalhos e para seus empreendimentos. E somente então, depois que essa legislação foi aprovada e que ela passa a entrar em vigor, é que eles percebem o quanto esses empreendimentos agora deveriam passar por ajustes para que pudessem ser aprovados. O resultado disso é que, em 2 anos de vigência da legislação, as agências federais produziram 3.635 EIAs e destes, 149 foram contestados em ações judiciais. 9 anos se passaram e um total de 11.000 EIAs foram submetidos e deles 1.052 foram submetidos a ações na justiça, ou seja, foram contestados. Então, uma elevada proporção de casos não teve aprovação imediata, né? Precisou ser discutido judicialmente. Como a gente falou, como a gente frisou, o NEPA se aplica a ações do governo federal e para que ele pudesse ser adotado na jurisdição estadual, esses estados aprovaram legislações próprias aos poucos, né? E isso resultou que alguns estados apresentariam estariam em nível mais adiantado, né, em relação à legislação do que outros. Então, atualmente, 17 estados norte-americanos têm requisitos de planejamento ambiental bastante similares ao do NEPA, sendo que Califórnia, Washington e Nova York são reconhecidos como aqueles que apresentam legislação mais avançada, por terem adotado mais precocemente essa legislação. Bom, um ponto interessante a frisarmos é que esse instrumento não nasceu pronto. Ele foi fruto de bastante discussão e foi sofrendo modificações ao longo da sua história. Ele também não foi pensado por uma única pessoa, né? Não foi ideia de um único pensador, mas de um conjunto de pessoas a partir de uma demanda social, onde as pessoas já observavam efeitos nocivos, substanciais de empreendimentos mal planejados e consequências que eram que submetiam, né, a população, né, a essas consequências. Então, ao longo do amadurecimento dessa legislação, ela foi evoluindo, foi sendo modificada conforme lições que eram aprendidas na experiência prática. O importante é que algo foi mantido, que eram os objetivos primários, né, que seria prevenir a degradação ambiental e subsidiar um processo decisório para que as consequências fossem aprendidas antes mesmo de cada decisão ser tomada. Bom, a partir de então,
a AIA começa a difundir-se internacionalmente, então outros países passam a adotar legislações similares àquela dos Estados Unidos, e isso aconteceu em função desses países apresentarem similaridade dos problemas ambientais que seriam decorrentes de estilos de desenvolvimento também similares. Então, por exemplo, o Canadá e Nova Zelândia teriam sido os primeiros a adotarem legislações parecidas à NEPA, logo em 1973, e a Austrália em 1974. Então, esses seriam os primeiros países que adotaram políticas determinando a AIA anterior a decisões governamentais. É importante a gente ressaltar aqui como a AIA se difundiu para o continente europeu, porque essa adoção da AIA na Europa teve particularidades bastante interessantes, porque ela foi implementada de uma maneira muito mais lenta, ela demandou de bastante discussão, tanto que essa legislação teve 20 minutas, né, ao longo desse processo de 5 anos de discussão. E também uma característica interessante é que a variável ambiental já era considerada quando os empreendimentos eram discutidos e quando demandavam de aprovação. Então, mesmo que não formalmente, a questão ambiental já era considerada na Europa. Então, eles puderam discutir de maneira mais demorada, né, mais detalhista, uma legislação própria, porque, de certa maneira, ela já era contemplada nas discussões para aprovação de empreendimentos. E aí, a partir do momento que essa legislação ficou pronta, ela foi aplicada de maneira compulsória através da Diretiva 337 de 85, adotando então procedimentos formais de AIA. Eu ressaltei aqui algumas peculiaridades, algumas diferenças nessa adoção da AIA na Europa em relação àquela vista nos Estados Unidos. Na Europa, a AIA deveria ser feita pelo próprio interessado e não pela agência governamental. Então, as custas e todo o processo, os estudos, eles eram executados pelo próprio empreendedor, diferentemente do que acontecia nos Estados Unidos inicialmente, independentemente se esse proponente era público ou privado. Uma outra peculiaridade, uma outra diferença é que um número muito maior de EIAs foram submetidos por ano na Europa em comparação aos Estados Unidos, né? Então, essa adoção foi mais ampla e mais bem aceita, tanto que as contestações judiciais nesse continente foram muito menores do que no país norte-americano. Então, a gente tem aqui um dado que mostra que menos de 1% dos EIAs foram contestados na Europa, contra 10% em média de contestações nos Estados Unidos. Bom, na Europa, um ponto negativo que nós poderíamos ressaltar é que, apesar da adoção mais a adoção dessas práticas de maneira mais fácil, né? Muitos processos, muitos EIAs foram submetidos, o que levou quase que a uma banalização e uma burocratização dos processos de AIA, certo? Mas, por outro lado, também o fato dela ter se difundido mais amplamente, muitos processos terem sido submetidos, tornou muito clara a mudança na postura das empresas quando fossem submeter seus projetos. Então, elas já repensavam e já ajustavam os seus planos e programas antes de submeter, já sabendo que eles seriam submetidos a essa avaliação, certo? Então, a gente traz aqui que, ao longo do tempo, essas
esses processos foram sendo